Hoje nós vamos enfocar a eumintologia. Vamos fazer um comparativo dos 3 filos principais dos animais do corpo alongado, dos vermes. Por isso, eumintologia, que é a parte da biologia encarregada de estudar os vermes. Olhando na telinha aí, vem comigo. Eumintologia, está aqui. Nós temos aí a primeira classe de plateumintos, dos vermes do corpo achatado. Essa classe é chamada classe turbelária. Classe turbelária está representada pela planária, a Dugésia tigrina, que você está vendo aqui, né? Lindona. Vamos ver aí as principais características da classe. Em primeiro lugar, apertando o cliquinho aí, corpo chato e liso. É característica da maioria dos plateumintes. Esse é o primeiro item que você está vendo aqui, ó. Corpo não tem anéis, você está vendo, né? Segundo item, com cílios. Os cílios são tão pequenininhos ao redor do corpo que você não vê aqui, né? Ele é bem microscópico, né? Bem pequenininho aqui, mas o corpo está rodeado ventralmente por cílios, que ao lado de músculos especiais permitem a natação, já que esses animais, vocês vão ver daqui a pouquinho, são dulcícolas, são de água doce, né? Outro item, não apresentam ventosas, sem ventosas. Claro, eles não são parasitas, né? É outro item que vem aqui embaixo, olha aí, ó. Vida livre. Vida livre quer dizer que não são parasitas, vivem por conta própria, então por isso não apresentam ventosas. Mais uma característica, com aurículas. Sabe o que é isso? São as bochechinhas. Por que diz que a característica aqui da classe é ter a cabeça triangular? É porque eles têm células especiais aqui, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, são as duas aurículas, que têm células especiais para tato, olfato e percepção química. Para isso servem as duas aurículas. Outro item, os olhos são estrábicos, olhos bem juntinhos aqui, ó. Então, eles não enxergam, são olhos que apercebem apenas a luminosidade. Penúltimo item, água doce, só encontrados na água doce, dulcícolas, portanto, né? Não confundir com poríferos e quinidários, que eram exclusivamente aquáticos, principalmente marinhos. Aqui não, são todos de água doce. E o último item, apresentam faringe protrátil. A faringe protrátil geralmente fica no meio do corpo, poderia ficar próximo da cabeça e às vezes até na cauda. O que significa isso, faringe protrátil? É um tubinho que contém na extremidade a boca, né? Então, se o alimento está para o lado da cabeça, a faringe se volta para o lado da cabeça. Se a comida está para o lado da cauda, a faringe vira a boca em direção à cauda, para poder capturar o alimento. E é bom dizer que depois da boca vem a faringe móvel, a faringe protrátil ou retrátil, que é a mesma coisa, que termina num intestino em forma de Y. Portanto, só falta o ânus. Logo, eles têm tubo digestivo incompleto. Quando falta ânus, o tubo digestivo é incompleto. Eles estão repetindo quem? Quem? Estão repetindo os quinidários ou selenterados, que também não apresentavam ânus. Só tinham de boca até intestino. Muito bem, vamos para mais uma classe. Segunda classe. Qual é a classe? Trematoda. Vamos lá? Classe trematoda. Olha que bonitinho aí o Schistosoma mansoni, o causador da doença chamada esquistossomose, barriga d'água ou ascite. O primeiro item que já acompanhou aí a classe trematoda, né, é o modo de vida. Uns têm vida livre, vivem às custas próprias, né, e outros têm vida parasitária, isto é, vivem às custas de alguém, prejudicando esse alguém. É o caso do Schistosoma mansoni e da facíola hepática. São os dois mais importantes trematodas. Trema quer dizer orifício, né? Isso aqui já está dando uma colinha. Para quem sabe, para bom entendedor, meia palavra basta. Trema quer dizer orifício. É por causa de um canal, é o canal ginecóforo, esse canal aqui, ó, onde a fêmea se aloja durante a fecundação cruzada, durante a reprodução. Você está vendo a fêmea,
É interessante a fêmea, eu não falei para vocês. A fêmea, ela não tem o corpo achatado, ela é uma exceção. Ela parece um askelmite. O corpo é cilíndrico liso da fêmea. O macho não. O macho é esse gordinho, charmoso, gostosinho aqui, com essa banheira de espuma, então, que vai receber a fêmea, que é o canal ginecófago. Né? Então preste bem atenção nisso. Outro item aí, eles apresentam duas ventosas. Olha a primeira ventosa aqui, ó. A primeira ventosa ela tem dentro a boca, né? Por isso que é chamada de ventosa oral. Ventosa oral. Então, além de fixação, que é a função inerente à ventosa, que é uma estrutura esférica para grudar em algum lugar, né? Mas como tem a boca dentro da ventosa, além da fixação, serve para alimentação. Depois da boca vem a faringe, aqui a faringe fixa, portanto, faringe não protrátil. E depois viria aqui nessa região o intestino. Também falta ânus, o tubo digestivo é incompleto. Mas eu falei duas ventosas. A primeira eu expliquei, oral. E a outra ventosa? A outra ventosa está aqui embaixo, né? É a ventosa ventral, está na barriga, também chamada de acetábulo. Essa só serve para fixação, Outro item aqui, não apresentam cílios. Lógico, tem vida parasitária, né? Se tem vida parasitária, tem ventosas, né? O outro item que apareceu é inerente ao grupo, corpo chato, por isso que são platiomintos, né? E não tem anéis também, como os turbelários. Portanto, corpo liso, não segmentado, não metamerizado. E por último, o tubo digestivo eu já tinha dito, né? Falta ânus, como nos turbelários. Portanto, é tubo digestivo incompleto. Esta é a classe número 2. Agora vem a classe, talvez, mais importante. É a classe, olhando aqui na telinha, cestoda. Cestoda, representada pelas tênias. Tênia do porco é essa aqui, tênia solium. Tênia do boi, tênia sarginata. Tênia do cão, equinococcus granulosos. Tênia do peixe, Dibotriocéfalos latus. Tá? Então são as principais tênias. O corpo, como sempre, é chato, mas perigo! O corpo é segmentado, metamerizado. Vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Ó? O corpo começa aqui. Eles têm cabeça ou escólix, onde tem a coroa de espinho, rostro ou rostelo, que você está vendo aqui. Só a tênia solium tem, a tênia sarginata não tem, que é o órgão de fixação. E tem as 4 ventosas. 1, 2, 3. A outra está lá da outra banda, hein? Da outra banda tem mais uma. São 4 ventosas para fixação aqui, na cabeça ou escólix da tênia. Esse aqui meio esverdeado é o pescoço, ou colo, que é a região lisa onde produz os anéis. E aí tem, né, de 900 a 1.200 anéis. Os primeiros anéis imaturos, os mais próximos do pescoço. Na região mediana, estaria aqui para baixo, né, seriam os anéis grávidos ou adultos. E da cauda, né, seriam os anéis grávidos, cheios de ovos, repletos de ovos. Né? Então, cabeça, pescoço e corpo. O corpo também é chamado de estróbilo. Essa parte segmentada, metamerizada que vocês estão vendo aqui. Ah, aqui tem uma. Ó. A cabeça, aqui, gente, parece que é a maior parte, mas eu já falei para vocês. É só o professor, o livro, a apostila querendo mostrar as estruturas de fixação na cabeça. Mas, na verdade, a cabeça é a menor parte, como você vê aqui, ó, é a menor porção, tá vendo? É 1 milímetro. O que é 1 milímetro? O tamanho de uma cabeça de alfinete. O pescoço é tão pequenininho que você nem vê. Agora, esses 300 ou 400 anéis iniciais, porque ainda não tem os aparelhos genitais, nem testículo, nem ovário, até aqui mais ou menos, seriam os anéis imaturos ou jovens, porque não tem testículos e ovários. Daqui para frente, até mais ou menos aqui, seriam os anéis adultos ou maduros, ou seja, eles já têm testículos fabricando espermatozoide e ovários fabricando óvulos, já que o animal é hermafrodita, né? Tem testículos e ovários funcionais, eles não apresentam a tal de dicogamia. Agora, os anéis do rabo, os últimos 300 anéis, né, esses últimos então, são chamados de anéis grávidos.
esse é que tem os ovos e que na doença teníase e cistercose vão fazer parte desses ciclos. Né? A gente vai ver depois. Mas vamos ao item seguinte. Eles são parasitas, endoparasitas, geralmente parasitas intestinais, atacam o intestino da pessoa. Né? Outro item, tem ventosas, 4 ventosas que vocês viram ali no Scoliges. E o tubo digestivo está ausente, não apresenta um tubo digestivo, sem tubo digestivo. Por quê? Porque eles são holoparasitas. O que quer dizer isso? Holoparasitas quer dizer inteiramente adaptados à vida parasitária. Esperam o trouxa do homem comer, fazer a digestão na boca, estômago e intestino, e aí quando o homem ia absorver nas microvilosidades intestinais, por osmose, a tênia absorve a comida que era do homem. Por isso eles não têm nem boca, nem faringe, nem intestino. Absolutamente nada. Portanto, holoparasitas. Bom, seguindo adiante aí. Agora nós passamos para o filo número 2, o filo Nematelmintes, que você está vendo aqui. Ascaris lumbricoides. A lombriga, está aqui ela, né? Um punhado de lombriga aqui. Muito bem, vamos ver os outros amiguinhos da lombriga aí? Está aí, ó. Né? Ascaris lumbricoides, o número 1, não é isso? Está aqui, a lombriga. Necatro-americanos, Ancylostima duodenale. Esses dois causam a doença do Jeca-tatu, o amarelão, mal da terra, ou pelação. O Strongyloides stercoralis, causador da estrongiloidíase. O Ancylostima brasiliensis, mais conhecido como bicho geográfico. O Trichocephalus trichiurus e o Enterobius vermicularis, este mais conhecido por Oxyurus. E o M, tá curioso, hein? Mas depois eu conto, espera um pouquinho aí, deixa eu chegar aí. Já, você vai ver. Trichinella spiralis, causador da triquinolose ou triquinose. Né? Pulcherella bancroft, causadora da elefantíase, transmitido pelo mosquito pernilongo. Culex quinquefasciatus. E a única doença que não tem no Brasil é a dracunculose, causada pelo Dracunculus medinensis. Né? Então, 9 doenças no Brasil. Por que esse M aqui? Isso aqui é de Mário Mágico. Apertou, saiu aí o macete. A NASA tem TVD. Deveria ser TWD, né? TWD. Mas o pessoal diz, a NASA tem TVD. É para você guardar na ordem esses 10 parasitas. Cai no vestibular, tem que saber. E eu até dei uma aulinha boa para vocês, né? Dizendo o seguinte, os 7 primeiros, desde o Ascaris até o Enterobius, esses 7 primeiros vermes aqui, eles só têm hospedeiro definitivo. Por isso que eles são chamados de parasitas monógenos ou monogenéticos, porque tem só hospedeiro definitivo. Não tem o transmissor, não tem o dito cujo vetor biológico. Ao contrário dos 3 últimos aqui, ó, a Trichinella, a Pulcherella e o Dracunculus, eles têm hospedeiro intermediário. Além do homem ser o hospedeiro definitivo, ele que contém o verme adulto, a Trichinella se transmite para o homem de que maneira? Através do hospedeiro intermediário, que é o porco. A elefantíase, como que o homem pega? Sendo picado pelo hospedeiro intermediário, o mosquito do gênero Culex, o pernilongo. E a dracunculose, a pessoa pega a doença ao ingerir os camarões do gênero Cyclopes e Diaptomus. Portanto, aqui tem HD e HI nos 3 últimos. Logo, eles são parasitas dieterógenos, digenéticos, por apresentarem 2 tipos de hospedeiros. O definitivo, que contém o verme adulto, e o hospedeiro intermediário, que contém o verme no estágio larvário. Isso é importante saber. Uma outra coisinha aqui, gente, é bom que você saiba também que 5 desses parasitas entram pela boca. Se entram pela boca, não gasta energia. O homem que ingere os alimentos, a água, ingerindo os ovos e pegando a doença pela boca. Aí diz que a penetração é penetração passiva. Passiva. Quais são os 5 que pegam pela boca? Olhando aqui, o Ascaris ingerindo alimentos, né, contaminados com ovos da bicha. Né? Quem mais? Aqui também nós pegaríamos as doenças, né? Trichinellose ingerindo carne de porco crua ou mal passada. Né? Pegaríamos dracunculose ingerindo
camarões do gênero Cyclopes ou Diaptomos. Cyclopes ou Diaptomos. E esses dois aqui, o Tricocéfalos e o Enteróbios, também por ingestão de ovos, esses pela boca. Agora, 5 deles, o nas aqui, o Necator, o Ancilóstomo, o Estrogilóides e o Biogeográfico, entram pela pele, e mais a Vuqueréria, que é pela picada do mosquito pernilongo, que também é pela pele. Logo, nesse caso, há gasto de energia por parte do parasita. Então, aí diz que a penetração é ativa, quando o parasita gasta energia para vencer a barreira da pele. Então, penetração pela pele é penetração ativa. Então, isso você deve guardar, é importantíssimo. E mais uma observação para encerrar esse quadrinho aqui. Quem tem ciclo pulmonar e quem não tem ciclo pulmonar. Os 7 primeiros, a NASA TV, não são os 7 primeiros. Os 5 primeiros, mais o TV. Esses aqui, os parasitas na fase de larva, passam pelo pulmão, pelo coração. Então, por isso que diz que tem ciclo pulmonar ou ciclo cardiopulmonar. Agora, tem dó, o Tricocéfalos, o Enteróbios e o Dracunculus aqui embaixo, esses não passam pelo pulmão, pelo coração. Esses dois só vivem no intestino, o Tricocéfalos e o Enteróbios no intestino grosso, nunca sai do intestino grosso. E o Dracunculus dá uma ferida na perna dos africanos, dos asiáticos, e que o pessoal até enrola num pauzinho para tirá-los da perna. É só aí que eles vivem. Então, portanto, nunca passam pelo pulmão, pelo coração. Portanto, não apresentam ciclo pulmonar, não tem ciclo de Loss. Isso é bom saber, porque aí, só com esse quadrinho, você domina coisas importantes a respeito dessas 10 eumintoses importantíssimas. Seguindo adiante, nós passamos para o filo dos anelídeos, popularmente conhecidas por minhocas. Aqui vocês estão tendo na telinha a primeira classe, chamada de classe oligoqueta, representada pelas minhocas terrestres. Vamos dar as características principais. Quanto ao sexo, elas têm testículos e ovários funcionais, portanto são monóicas, hermafroditas ou bissexuadas. Uma minhoca introduz espermatozoide na outra. Isso é chamado em biologia de fecundação recíproca. Eu te fecundo, você me fecunda. É isso que a minhoca diz para a outra. Logo, elas botam ovos, portanto, elas são ovíparas, por botarem ovos. E o desenvolvimento é direto. Aqui não há metamorfose. O filhote nasce a cara do pai, a cara da mãe ou a cara do vizinho. Outro item, a respiração não existe. Não tem ainda, ninguém teve até agora, sistema respiratório. Nem poríferos, nem quinidários, nem plateumintes, nem asqueumintes e, por enquanto, os anelídeos oligoquetas também não têm sistema respiratório. Logo, respiram pela pele, respiração cutânea. Outro item, apresentam anéis esbranquiçados. Esses anéis facilitam a cópula e ainda produzem uma proteção dos ovos, chamados de ossaco-oviteca, produzido então pelo clitelo aqui, que produz uma gosma, uma substância para impedir a desidratação dos ovos. Então esses anéis esbranquiçados próximos da cabeça recebem o nome de clitelo. Outro item, apresentam no intestino dobras para favorecer a absorção dos alimentos. Como no nosso intestino tem microvilosidades intestinais, eles têm essa dobra chamada de tiflossoles. É a única classe que tem tiflossoles, é a classe das minhocas terrestres. E por último, eles apresentam, com a finalidade de triturar o alimento, a moela, e com a finalidade de armazenar o alimento, o papo. Então isso aqui não é apenas exclusividade das aves. Os anelídeos e os artrópodos apresentam papo e moela no seu tubo digestivo, que já é tubo digestivo completo. Aliás, esse tubo digestivo completo apareceu no filo anterior, no filo dos nemateumintes. Logo, tubo digestivo completo com a bicharada nemateumintes ou asqueumintes. Bom, agora vamos para a próxima classe, o time da sanguessuga. É a classe, olha aí, Hirudinea. Também poderia ser chamado de aquetos, por não apresentarem quetas ou cerdas no corpo. O Hirudo medicinalis, antigamente usado na medicina para sangrias.
Elas são uma cópia dos oligoquetas. Também são hermafroditas ou monóicas, também fecundação recíproca, também botam ovos, são ovíparas, também desenvolvimento direto. Filho de sanguessuga, sanguessuguinha é. Né? Também não tem órgão de respiração, continua respirando pela pele, respiração cutânea. Né? Apresenta um clitelo, só que o clitelo é visível apenas na época da reprodução. São parasitas, ectoparasitas, grudam, né, em peixes para poder sugar-lhe o sangue. Se o homem também entrar na água, também vai ser parasitado por uma sanguessuga. E por último, apresentam duas ventosas. Uma ventosa, né, que fica a boca, que é a ventosa anterior, e a outra ventosa posterior, na outra extremidade do animal. Então essa é a segunda classe, muito parecida com os oligoquetas. Agora a terceira classe, gente, totalmente diferente. A terceira classe, né, é a classe das minhocas marinhas. Olha aí na telinha, chamada de classe poliqueta. Poli quer dizer muitos, quetas, cerdas. São as cerdas de locomoção, que estão localizadas numa estrutura que já vai aparecer aqui na telinha, os parapódios. Muito bem, primeira característica, se os outros eram hermafroditas, aqui não. Essas minhocas são de sexos separados, portanto dioicas. A fecundação é cruzada e na água, externa. Logo, botam óvulos para serem fecundados. Logo, são ovulíparos, seres ovulíparos, que botam óvulos. E o desenvolvimento é indireto. Os filhotes são totalmente diferentes dos pais. São chamadas larvas trocófora ou larvas de Loven. Elas vão sofrer metamorfose para se transformarem em adultos. Outra característica, pela primeira vez na escala zoológica surge respiração. Respiração branquial, as brânquias que estão nos parapódios. Né? Então é o primeiro órgão de hematose, o primeiro órgão respiratório que aparece na escala zoológica, com os anelídeos poliquetas. Apresenta uma dilatação dos anéis, chamadas de parapódios. É aqui que se tem as quetas em grandes quantidades. Então, por isso que são chamadas de poliquetas. Então, os parapódios servem para natação, locomoção. Mas como as brânquias também ficam nos parapódios, também se diz que os parapódios servem para respiração. Mas, na verdade, quem serve para respiração são as brânquias. Cuidado com isso. E, por último, são exclusivamente do mar. Só são encontrados no mar. Né? Por isso que elas são genericamente conhecidas por minhocas marinhas. Né? Agora, para nós finalizarmos essa parte comparativa dos vermes, nós vamos ver aí o que seria na apostila a conceituação de plateumintes, de nemateumintes e de anelídeos. Vamos ver aqui no quadrinho? Vamos lá. Primeiro, os plateumintes, quanto à evolução, são os vermes mais atrasados da escala zoológica, né? Porque vem primeiro. Né? As minhocas, como vem por último, são os vermes mais evoluídos. E aqui nesse rosa choque aqui, né, os nemateumintes ou asqueumintes são vermes intermediários. O que significa isso? Que eles são mais evoluídos que os plateumintes, porém mais atrasados que os anelídeos. Isso significa vermes intermediários. Depois da evolução, etimologia. Etimologia é o seguinte, é quebrar a palavra. Plat, chato, eumintos, vermes. Então, por isso está aqui. São os vermes do corpo achatado e liso. O corpo é achatado dorso-ventralmente. Nemato, no grego, filamento. Eumintes, vermes. Vermes filamentosos. Mas para ficar mais claro, né, então eu diria que são animais do corpo cilíndrico e liso. Também não tem anéis. E anelídeos, aqui não é grego, é latim. Anulos quer dizer anéis. Então o corpo deles também é cilíndrico, mais segmentado, metamerizado, anelado. Né? Então, isso no que tange a etimologia. Vamos agora para o item 3, embriologia. Embriologicamente falando, todos os vermes originam-se de 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. Por isso, triblásticos, triblásticos, triblásticos. Todos os vermes são triblásticos. Agora, gente, aqui reside a grande diferença dos vermes. Na cavidade geral,
Os plateumintes, apesar de serem triblásticos, ainda como poríferos e quinidários, não têm cavidade geral, não têm órgãos, logo são acelomados. Já os nemateumintes, a lombriga, a bicha, têm cavidade, mas é uma cavidade falsa. Por que cavidade falsa? Porque não é originada da mesoderme, do terceiro folheto embrionário, e sim resquício da antiga blastocele, o buraco da blástula. Por isso que eles são os únicos animais pseudocelomados, né? Só os nemateumintes. E os anelídeos têm a cavidade geral e essa é oriunda da mesoderme. Logo aqui, com as minhocas, surge o celoma verdadeiro. Logo, eles são celomados de verdade. E como esse celoma é dividido em câmara, eles são chamados de celomados esquizocélicos. Celomados do tipo esquizocélicos para os anelídeos. Vai repetir isso nos artrópodes e nos moluscos logo a seguir, né? Quanto ao sistema nervoso e muscular, todos os vermes têm sistema nervoso e muscular. Neuromiários plateumintes, neuromiários também para os nemateumintes e neuromiários também para os anelídeos. Agora, como o sistema nervoso deles corre da cabeça em direção à cauda, sempre passando no ventre, é o sistema ganglionar ventral, aqui no conceito a gente diz que eles são neuromiários hiponeuros. Então todos eles, o sistema nervoso corre na barriga, no ventre, é ganglionar ventral, por isso hiponeuros. E para encerrar a embriologia, a gástrula tem aquela abertura chamada blastópolo, né? E o blastópolo origina a boca em todos os vermes. Logo, todos eles são protostômios, quando a boca é oriunda do blastópolo. Depois da embriologia, gente, vamos para a simetria. O que é simetria? Quando eu faço um plano, um corte, da cabeça à cauda, quem tem cabeça tem cauda. O lado direito é o par do lado esquerdo. Isso se designa simetria bilateral. E quando alguém não tem cabeça, a simetria é radial, aquela que eu estou rezando o Pai Nosso de cada dia. Corto em vários planos e sempre obtenho duas metades iguais. Vamos ver aqui os vermes. Plateumintes têm cabeça? Oh yes. Simetria bilateral, artiozoários. Nemateumintes têm cabeça? Oh yes. Simetria bilateral. Anelídeos têm cabeça? Oh yes. Simetria bilateral. Para quem tem cabeça, simetria bilateral. Agora vamos para a Sexolândia. Não, é habitat. Oba! Onde vivem os vermes? Os vermes vivem em todos os meios, né? Vida marinha, vida dulcícola, vida terrestre e vida orgânica, como parasitas. Então, vivem em todos os meios, tanto os plateumintes, como os asqueumintes, como os anelídeos, né? Então, cuidado com isso aí. Bom, agora sim que é o sexo, né? Quanto ao sexo, os plateumintes são hermafroditas. Todos? Não, por causa de uma exceção, o Schistossoma mansoni, né? O Schistossoma mansoni é de sexo separado. Eles têm fecundação cruzada interna, botam ovos ovíparos e o desenvolvimento é indireto. Aqui é bom você guardar algumas larvas. Cicercus, da Taenia solium, e Dátide, do Echinococcus granulosus, Miracídio e Cercária, do Schistossoma e da Facíola. Né? Nemateumintes, ao contrário aqui, já são de sexos separados, portanto são dioicos. A fêmea e o macho são diferentes, tem dimorfismo sexual, a fêmea é maior, o macho é menor, tem a cauda enrolada, isso que se chama de dimorfismo sexual, a diferença nítida entre o macho e a fêmea. A fecundação é cruzada interna, botam ovos, são ovíparos e o desenvolvimento é indireto em geral. Aqui tem que guardar as larvas. As larvas são migrans, rabiditoides e filarioides. Então, repetindo, migrans, rabiditoides e filarioides. E os anelídeos? Os anelídeos já são parecidos com os plateumintes. São hermafroditas, têm testículos e ovários funcionais. Em geral, porque a minhoca marinha é exceção. A fecundação é recíproca, eu te fecundo, você me fecunda. Botam ovos, ovíparos, e o desenvolvimento, na maioria, é direto, né?
Filho de minhoca, minhoquinha é. Filho de sanguessuga, sanguessuguinha é. Mas as minhocas marinhas têm desenvolvimento indireto. Elas têm larvas trocófora ou larvas de Loven. Né? Então, esse resuminho aqui é muito significativo, muito importante. Né? E para encerrar, o que não há nesses vermes? Nos plateumintes não existe sistema circulatório. Se não existe circulatório, não existe o irmão gêmeo aqui, o clone, o respiratório, e também não existe sistema esquelético de sustentação. Nos nemateumintes, repete, sem sistema circulatório, sem sistema respiratório, sem sistema esquelético. Agora, atenção, attention please. Nos anelídeos só não há sistema esquelético, mas cuidado, a água que corre dentro do celoma é chamado pela maioria dos autores, né, de esqueleto hídrico. Né? Então, esqueleto hídrico, aí seria a água dando sustentação ao corpo das minhocas. Mas, na verdade, né, eles não têm sistema esquelético, nada duro é de sustentação. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que eles já têm sistema circulatório, que é do tipo fechado, o sangue só circula dentro de vasos, e tem também sistema respiratório, do tipo branquial, mas só nos poliquetas, nas minhocas marinhas. Né? Então, minha gente, isto é muito importante na eumintologia, né? Ao lado, claro, das doenças que vocês terão que estudar, a doença teníase, cistercose, né, dos cestodas, a doença esquistossomose, barriga d'água, o ascite, é lá dos trematodas, né? Agora, nos nemateumintes, ascaridíase, amarelão, opilação, oxiurose e elefantíase. São as 4 principais doenças dos nemateumintes. E nos anelídeos não tem doenças, não tem, né, parasitas de interesse médico. Então é isso que nós temos que complementar. Eu espero que você tenha aproveitado essa nossa aula pela televisão, estudando em casa da maneira que eu procurei dar aula aqui, fica bem mais fácil. Você não achou? Um abraço, até a próxima.